Gravando de novo aqui, para você que está ligado na tela. Vamos lá para a segunda parte da aula. Se quiser, a gente vai, depois que cair essa aqui, já volta a outra para a aula de amanhã já. Aí amanhã nem tem aula. Pelo menos a minha, né? A outra fez. Então vamos lá. Se resolver ter mais duas aulas, mais essa e outra, é só falar que aí amanhã eu já dou aula. Aí amanhã não precisa Por mim, tudo bem. nem assistir a aula. Não, a Ana Laura está cansada. Então vamos lá. Se decidir até o final, ser dito. Pluralidade de conduta. Eu sei que vocês agora vão estar conversando pelo WhatsApp aí para poder decidir. Pluralidade de conduta, Joyce. O que que acontece? Cadê o menino? Não voltou não, né? O outro Guilherme voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela da Record para todo mundo ver. Pronto. Então entenda. Vamos lá. Existem algumas polêmicas a respeito do crime de estupro relacionado ao acontecimento de mais de uma situação no mesmo contexto fático. E aí o que que acontece? Eu vou trazer para vocês as duas correntes, tá? A corrente que predomina é essa primeira corrente, mas existem duas correntes. A primeira corrente diz o seguinte: se o sujeito, no mesmo contexto fático, mediante violência ou grave ameaça, constrange a mesma vítima a ter conjunção carnal e também outro ato libidinoso, aqui entende o seguinte: entende o quê? Que ele agora, olha só, se o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, constranger vítimas diversas, ou então a mesma vítima, mas em contextos fáticos distintos, em dias diferentes, por exemplo, deverá ser responsabilizado por vários estupros cometidos no concurso de crime em continuidade delitiva. O que que eu quero dizer para você é o seguinte: essa primeira corrente entende o seguinte, que se no mesmo contexto fático, o mesmo criminoso com a mesma vítima e o criminoso realiza as duas formas, ele realiza tanto conjunção carnal quanto também ato libidinoso, nós estaremos diante de um crime único. Diante de um crime único, obviamente, a pluralidade de condutas será analisada quando da dosimetria da pena. Então, veja que cloroquina vai estuprar ivermectina. Quando cloroquina vai estuprar ivermectina, ele pratica um estupro tanto por conjunção carnal e, não satisfeito com a conjunção carnal, ele ainda realiza um ato libidinoso. Mesmo acusado, mesma vítima, mesmo contexto fático, duas condutas. Ele praticou conjunção carnal e também praticou ato libidinoso. O que que acontece? Ele vai responder por crime único. Um único crime de estupro. A única coisa que vai mudar é a dosimetria da pena. Por quê? O princípio da proporcionalidade. O crime que ele praticou foi maior, foi mais complexo, porque ele praticou as duas condutas. Mas não serão dois estupros. Um estupro só com a pena, né, valorada pelas circunstâncias que ele praticou. Agora, olha o segundo exemplo ainda da primeira corrente. O segundo exemplo agora é o seguinte: se ele constranger vítimas diferentes, por exemplo, segunda-feira ele estupra ivermectina, na terça ele pega Rivotril, na quarta ele pega o Sorrisal, na quinta ele pega o Tilenol e assim por diante. Se em dias diferentes, em contextos fáticos diferentes, ele vai ser responsabilizado por vários estupros, na forma concurso de crimes. Posso continuar? Ou quer voltar? Pode. A segunda corrente... No caso dessa menina que é estuprada desde os 6 anos, ali, no caso, o cara estuprou ele quanto crime de concurso? Não entendi, Elaine. O caso dessa menina de 10 anos, que o tio estuprava, Sim. Desde os 6 anos. Aí ele, no caso, responde pelo crime de concurso, pela quantidade de tempo que ele estuprou a menina ou não? Vai ser nessa situação aqui, ó, concurso de crime em continuidade delitiva, na parte de baixo aí, entendeu? Ô, Jonathan. Porque foram contextos diferentes. Era isso aqui que eu queria perguntar, era essa palavra mesmo. Pronto, vai ser isso aí, né? concurso de crimes, entendeu? Vão ser vários estupros, um atrás do outro.
Ah, tá. Porque, assim, Não, foi a mesma vítima, mas foram contextos fáticos diferentes. É um concurso de crime e continuidade. Ou seja, é a mesma vítima, mas ele está estuprando várias vezes. Então, no caso aí, foram o quê? 4 anos praticamente, né? 4 anos. ô, Jonathan, volta o slide lá um pouquinho. Ali fala de vítimas diferentes, mas se for com a mesma vítima, igual você falou, em dias diferentes, Olha no cantinho aí. contextos diferentes. No cantinho já fala, tá vendo? Se o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, constrange vítimas diversas ou então a mesma vítima, Ah, tá. mas em Eu não tinha. contextos fáticos distintos, em dias diferentes, por exemplo, deverá. Então, assim, esse exemplo que a Elaine deu é um exemplo clássico disso aí. Se Sim. confirmar que aquele descarado mesmo fez isso aí, né? Que eu acho que não tem nem dúvida, todo mundo já disse que foi ele mesmo. Então, o que que acontece? 4 anos a menina sendo vítima, mas como? Em contextos fáticos diferentes, porque não foi no mesmo dia, né? Foi um É, dia, fatalmente devia ser na outra semana ou no outro mês. E ali, aquele crime ali, tem muita coisa para ser descoberta. Eu acho que alguém estava sabendo e acobertava. Não tem condições de um negócio desse ficar 4 anos assim. ô, Jonathan, teve um vídeo dele que rolou na internet, ele falando, ele tá meio que acusando também o tio e o avô da criança, né? Ah, eu acho que eu vi algo. Parece que ele pediu para fazer É, exame de DNA o também nesse pessoal. DNA, tá. Nesse caso aí, os três respondem por estupro, aí tem alguma qualificação nesse sentido, por ser avô, por ser tio, por ser alguma coisa? Tem. Isso aí nós vamos estudar quando a gente for falar das causas de aumento de pena, mas já que você perguntou, tem. Quando for ascendente, descendente, isso aí tem uma situação que aumenta a pena. Isso aí é. Não só, na verdade, se eu não estiver enganado, é 234. Mas eu não vou arriscar, não. Mas eu acho que é 234 do Código Penal. Que, na verdade, é o seguinte: isso aí, isso aí é uma causa de aumento de pena não só do estupro, mas de todos os crimes contra a dignidade sexual. Então, tanto faz se for estupro de vulnerável, se for estupro qualificado, se for estupro simples, é uma situação que vai qualificar. E, além disso, está no artigo 65 também como agravante. Né? De qualquer forma, também está no artigo 65 como agravante. A segunda corrente é vencida. A segunda corrente diz que há concurso de crimes, pois o artigo 213 constitui em tipo penal cumulativo. Essa segunda corrente, ela é, digamos assim, ela é vencida. O que prevalece é a segunda corrente. Quando nós formos falar agora dos sujeitos ativos, agora tem algumas peculiaridades, tá? Repete aí, Jonathan. É que na hora que você falhou, travou o meu aqui. A O que segunda prevalece é a segunda corrente. Isso, ela é vencida. Por que ela é vencida? Porque a segunda corrente acredita que, se, por exemplo, no mesmo contexto fático, se for a segunda corrente entende o seguinte, que se for no mesmo contexto fático, o réu praticar conjunção carnal e ato libidinoso, seriam 2 crimes, independente se fosse no mesmo contexto ou não. Então, essa segunda corrente ela é vencida. Tá? Prevalece essa primeira, que se for no mesmo contexto é crime único, agora se for em contexto diferente é concurso de crime. E a segunda corrente ela é vencida. Entendi. Elaine, Joyce, Oi. Giovana, Entendi. Giovana, Giovana. Entendi. Ah, já ia dar falta, né? Quem não respondeu. Tá vendo? É uma pegadinha durante a aula para saber se você está dormindo ou não. Então vamos lá. Sujeitos do crime. Tem aluno dormindo nessas aulas todas. Essa semana o cara dormiu nas 2 aulas minhas. Eu mandei os 2 links, ele continuou dormindo, terminou a aula, o pessoal ligou para ele, continuou dormindo e foi embora. Meu Deus. Vamos lá. Sujeitos do crime. Agora está aí na tela de vocês falando o quê? Sujeito ativo, né? Agora o estupro é crime comum ou geral, pois pode ser cometido por qualquer pessoa, seja ela do sexo masculino ou feminino. Isso aí é tranquilo. O que é que eu quero te falar? A partir de 2009, tem 2 perguntas aí, bacana. Casal, existe estupro entre marido e mulher? Sim ou não, Joyce? Você não é casado, mas você deve saber. Você falou no início que sim. Então, o que é que acontece? Hoje é o chamado estupro marital.
pelo amor de Jesus, vocês que são casados aí, né, Giovana, Elaine, tá? Você falou não, não, vai para a Rua dos Trailers, vai comer sanduíche, fazer qualquer negócio, mas não vai adiante não, porque é uma situação bem chata. Já imaginou a mulher do cara chegar na delegacia e falar assim, eu fui estuprada, porque meu marido, mas como que isso? É uma situação bem chata, né? Mas entenda que a partir de 2009, o casal também passou a poder praticar esse crime. E agora, o que caiu da prova do MP foi o seguinte: e a Curra? Tu já ouviu falar nisso aí, Joyce? Não. Você sempre foi uma jovem casta de família Com evangélica, certeza. religiosa, né? Nunca fez essa Uhum. bagunça. Isso aí é mais para artes. O que é a Curra? São autores diretos das penetrações próprias e coautores das penetrações alheias. Isso é um concurso de crime. Isso aqui é o seguinte, rapaz, é uma bagaceira que o que acontece é o seguinte: um monte de homem, um monte de mulher, uma balbúrdia, Suruba. É a né? antiga suruba. Isso, só que na verdade o que acontece? Ali são vários autores, né? São vários autores, ou seja, escolhem 2 ou 3 vítimas e vão fazer aquilo ali. O que acontece? Ali vai existir um concurso de crimes, tá? Não vai existir um crime único para cada um deles. Ali é concurso de crime, porque eles são Foi o autores. caso daquela menina do Rio de Janeiro, professor? Não entendi. O caso daquela adolescente. Se eu te falar que eu sei, eu tô por fora. Eu não sei desse caso, não. Não estou sabendo desse caso do Rio de Janeiro, não. Ô, Johnny, acontece algumas situações, tipo assim, Polêmica, tem 2 anos mais ou menos. algumas festas em... Ah, eu acho que esse exemplo que você está dando, Elaine, é basicamente o que sempre tem nos livros, mas desse caso especial eu não lembro, não. Mas fala aí, Arles, o exemplo que você ia falar. Não, é mais. A Elane colocou aí já. É tipo assim, aquelas festas feitas em casa por 5, 6, 10 homens, leva 4, 5 mulheres, aí bebe, as mulheres bebem, embebedam, perdem a noção. É aquilo ali. Na maioria das vezes, essa conduta aqui sempre finaliza no estupro de vulnerável. Você vai ver depois que o vulnerável não é só o menor de 14. Então, a maioria das vezes, isso aqui termina, é justamente isso aí que você mais além deu de exemplo. São justamente nessas festas. O que você precisa ter em mente? Que nessas situações, nós não teremos, por exemplo, foi um crime de estupro e a pena vai ser aumentada porque eram várias vítimas. Não. Nós teremos ali concurso de crimes. Concurso de crime, porque todos eles são autores diretos das penetrações próprias e coautores das penetrações alheias. Então, veja, ali vão ter 3 mulheres. 3 mulheres. Se o elemento que está participando daquele ato só conseguiu fazer sexo com 2, bacana. Ele é autor direto dessas 2, que ele conseguiu fazer algum ato, e coautor da outra que ele não conseguiu fazer. Então, ele vai responder de qualquer forma, tanto pelo que ele praticar, quanto pelo outro que ele presenciou. Então, em nenhum caso ele vai ser autor direto, no outro ele vai ser coautor. Tranquilo? E se ele só presenciar a situação e não participar... Ele fica como coautor. Ele fica como autor. Coautor. Ah, você quer alguém? Vamos lá. Sujeito passivo. Sujeito passivo. Isso aqui nós já até trabalhamos lá atrás, quando a gente falou da conduta, né? Na conduta de constranger, mediante violência ou grave ameaça para conjunção carnal, só pode ser, né, pessoa de sexo oposto, ou seja, só pode ser a mulher. Então, falou em conjunção carnal, tem que ser a mulher. Quando nós falarmos em ato libidinoso, aí pode ser qualquer pessoa. Então, quem é sujeito passivo do crime de estupro? Qualquer pessoa. Se for na modalidade conjunção carnal, só a mulher. Se for na modalidade ato libidinoso, qualquer pessoa. Isso aqui só foi para poder pontuar que a gente já havia dito. Joyce, você está aí? Joyce. Oi. Então, vamos lá. Aquele exemplo que eu dei lá no início da aula, a respeito do aniversário, está aqui. Ó. Resume tudo nesse quadro aqui. Esse quadro que eu trouxe aqui é um resumo da classificação doutrinária final, que diz o seguinte:
Vítima com idade igual ou superior a 18 anos. Estupro simples. Vítima menor de 18 e maior de 14, estupro qualificado. Vítima menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Então, pelo amor de Deus, se a questão da tua prova falar que foi no dia do aniversário e não teve nem violência, nem grave ameaça, qual foi o crime aí, Joyce? Eu não participei não, porque a minha internet caiu na hora. A pergunta que eu fiz é o seguinte: Simples, né? no dia do aniversário de Joyce, Joyce completa 14 anos. No dia do aniversário de 14 anos de Joyce, Joyce, mediante voluntário, mantém conjunção carnal com o seu namorado de 18 anos. A pergunta é: qual foi o crime que Joyce foi vítima? Estupro simples. Porque é no dia do aniversário, não é Eu isso? mudei a pergunta, amor. É o de vulnerável, porque ela Não, mas fez. Não, Mas estupro fez. Mas fez. qualificado. Não, peraí. É estupro Não é qualificado. nada. é Nesse vulnerável. caso não é Peraí, nada. gente. Olha, eu, Ela é ainda nada, não tem porque- mais de Mas ela fez. eu mudei a Fez pergunta, viu, 14, Joyce? né? Veste Ela o- fez sexo com o namorado dela, no ato consensual. Mais alguém quer falar? Estupro qualificado. vulnerável. Vulnerável? Meu Deus, tem quantos anos? 14 ou 13? Me perdi. 14. Vou lá de No novo. dia do aniversário. Vou lá de novo. Não No vai dia do vulnerável. aniversário. Vou narrar de novo a questão. Só uma pessoa quer saber. Vou narrar de novo a questão. No Gente, dia mas- do aniversário de 14 anos de Joyce, Joyce mantém conjunção carnal voluntária com o seu namorado. A pergunta é: qual crime Joyce foi vítima? No dia do aniversário, Joyce manteve conjunção carnal com o seu namorado. Conjunção carnal de forma voluntária. O seu namorado tem 18 anos. Qual foi o crime que Joyce foi vítima? Estupro qualificado. Estupro qualificado. O outro falou estupro de vulnerável. Joyce vai partir para qual, filho? Oi? Eu falei. Eu acho. Vulnerável. Vulnerável. Não, Eu- gente. Que eu horas acho que é foi, quali- gente? Porque botou eu na acho- hora lá. No... Não, falei no dia do Quali- aniversário. No Eu acho que é aniversário, você já fez qualificado. os 14 Falou anos. por entendimento jurisprudencial do dia do aniversário ia ser simples, não foi isso? Ou não? Pronto, eu vou explicar. E o outro menino falou vulnerável e a Arles falou o quê? Só falta a Arles. Qualificado. A Arles acertou a resposta e depois mudou e perdeu. É, porque Meu é amigo, consensual. É, porque você falou consensual. É É, o seguinte. você falou de forma vulnerável. aqui É verdade. Aqui é que tem um Aí não há crime. Deixa ele falar. Aqui é que tem um problema, Joyce. Ó, se o ato é no dia do aniversário, quantos anos a menina tem no dia do aniversário aqui que eu falei? 14. Se ela tem 14, ela pode manifestar o consentimento. Só seria estupro simples se fosse mediante violência ou grave ameaça. Olha a última parte do slide. Para ser estupro de vulnerável, tem que ser menor de 14. 14 anos não é menor de 14. Lembra que eu te falei que nessa matéria, menor é menor, maior é maior? Aqui, filho, tem as piores pegadinhas da tua prova. Meu Deus. Por É porque o exemplo, outro Jonathan. exemplo que você falou foi estupro, não foi? O Isso, primeiro o exemplo? outro exemplo que eu falei foi o quê? No dia do aniversário, Joyce completa 14 anos e, mediante violência, manteve conjunção carnal. Aí é estupro simples. Por quê? Agora você falou de forma voluntária, né? Ah, é verdade. Foi. O primeiro eu falei voluntário, entendeu? Só isso. Uhum. Ô, Jonathan. Já estou lhe dando as pegadinhas tudo da prova. Ô, Jonathan, só uma questão aí a respeito dessa questão do aniversário. Ah, não entendi. A questão a respeito do aniversário que eu estou em dúvida. Sim, Então, se for no dia do aniversário, por exemplo, de 14 anos, certo. significa que ela já está tendo 14 anos. Correto. Se for um dia anterior, é 13. Até É 13 anos. tem questão de horário, até meia-noite, até 11 horas. Como é que funciona O que isso? prevalece na doutrina é o seguinte: menor de 14. Quem é menor de 14 para a doutrina? Aquela menina que tem 13 anos, 11 meses, 29 dias. 11 meses, ou melhor, 11 anos, ou 11 não, 13 anos, 13 anos, né? Os 11 meses ali e os 29 dias.
Então, para a maioria, e o que prevalece na doutrina é, se o aniversário é dia 15 de dezembro, quando for dia 14 de dezembro, que virar o relógiozinho lá, 001, não já passa a ser o dia seguinte? A partir dali já é o dia do aniversário, para a doutrina. Entendeu? Então, mas dificilmente vem um horário. O que eles colocam sempre para você é o dia do aniversário. Por que o dia do aniversário? Porque o dia do aniversário foi o que o legislador silenciou. O legislador esqueceu que isso poderia acontecer no dia do aniversário. E aí ele coloca maior de 14 e menor de 14. E esquece aquele que tem 14 anos. Mas aí ela vai entrar em quê, no caso? No qualificado? Se for mediante violência, simples. Não, esse foi consensual, né? E se foi consensual, não é nada, é fato atípico. Só foi sexo. Não enquadra em nada aí. Não. Foi Por um quê? sexo no dia do aniversário. Foi o sexo liberado. Foi só o presente de aniversário pro cara. Meu Deus. Entendeu? Mas se tivesse 13 anos, professor, Estupro de vulnerável. aí entraria como estupro mesmo, porque não pode ser Estupro de consensual, né? vulnerável. Se ela tiver Então, a partir de 13, 14. e aí, nós vamos falar isso quando for falar do estupro de vulnerável, mas só para finalizar, se ela tiver 13, Elaine, e falar que ela quer, ainda assim vai ser crime, tá? Porque o vulnerável não pode manifestar consentimento. É irrelevante o consentimento dele. Posso continuar? Pode. Pode. Isso aqui, menino, dá pano pra manga. E nós temos, lá no artigo 59 da Lei 6.001 de 73, um aumento de pena quando a vítima for um índio. Pergunta que não quer calar. Prostituta pode ser vítima de estupro? Eu acho que Pode. sim. Pode. E tem certeza, Joyce, que pode? Eu acho que pode. Acho que sim também. Eu acho que pode também, Não tem nada a ver o trabalho dela com você pegar força. O trabalho. Você acha o que, Elaine? Prostituta pode ser vítima de estupro? Eu acho que pode. Pode. Giovana, você acha o quê? E pode. Pode. Então, pronto. Não tem dúvida sobre isso, né? A prostituta. Cuidado que eu estou fazendo essa pergunta da prostituta, porque vão ter alguns crimes contra a dignidade sexual que a prostituta não será vítima. Por exemplo, induzimento à satisfação à lascívia de outrem. Ela não vai poder ser vítima, porque isso já é parte integrante do serviço dela. Né? Como é que é, doutor? Volta aí que Induzimento. travou na hora. Estou falando, Induzimento. alguns crimes a prostituta não pode ser vítima. Por exemplo, o crime de induzimento à satisfação à lascívia de outro. Ela não pode ser vítima desse crime de induzimento. Porque seduzir a lascívia de outro, induzir a lascívia de outro, já é parte integrante da profissão dela. Ela precisa induzir o cara a praticar o ato sexual com ela. E isso ela faz mediante a lascívia. Então, por exemplo, o crime de induzimento, ela só vai poder, né, praticar quando for o menor. Quando for o induzimento à satisfação à lascívia própria, ela não pode. Mas isso aí nós vamos ver lá para a segunda unidade ainda, não fica quebrando a cabeça com isso agora não. Vamos lá, Joyce. Elemento subjetivo é o dolo, né, acrescido de um fim especial de agir. Por quê? Já falei isso aqui também. Nós não temos, já imaginou? O cara falar, eu estuprei fulana, mas foi por negligência, que na verdade eu não queria estuprar, né? Mas foi por uma imprudência minha, a bichinha acabou caindo em cima de mim e foi estuprada. Não existe isso. Então, o que isso quer dizer? Não existe, de hipótese nenhuma, eu falei sobre isso, não há nenhuma hipótese de estupro culposo. Pode ocorrer, em algumas situações, sobretudo lá no estupro de vulnerável, erro de tipo. Lá no estupro de vulnerável pode ter o erro de tipo. Travou. Oi? Prof, Tá me ouvindo? Ei. deu ruim. Vixe. Giovana? A internet dele.